Boa noite, já estamos por aqui dando início a mais uma oração da noite, então deixa eu orar por você. Maravilhoso Deus e eterno Pai, mais uma noite nós apresentamos, Senhor, a vida de cada filho teu que entrou aqui nesta oração. Apresentamos, ó Senhor, a vida, os projetos, os propósitos que eles têm colocado diante da tua presença. Que a contrariedade, a resistência, a oposição, ela não prevaleça. No dia de hoje, Senhor, tu nos desse, meu Pai, a vitória, tu nos concedesse a vitória, porque, Senhor, mais uma vez estamos aqui podendo orar na tua presença, porque tu nos concedesse mais um privilégio, a oportunidade. De certo, escapes e livramentos tu concedeu a cada um de nós, por isso nós somos gratos. Somos gratos por tudo que tu fez e por tudo que tu ainda há de fazer, porque nós clamamos na tua presença e a tua palavra fala que o clamor ele é respondido. E nesta noite nós estamos aqui mais uma vez reunidos nessa corrente de oração, buscando a tua face e pedimos, ó Deus, a ti. Entra com providência, com socorro, concede-nos o milagre, tira diante de nós os atrapalhos, os impedimentos, as contrariedades que o nosso adversário ele coloca todos os dias. A todo momento clamamos diante de ti para que nenhum laço do maligno, nenhuma emboscada, nenhuma seta, dardos inflamados prevaleçam diante de nós, porque a todos os dias o inimigo ele projeta contra nós, contra a nossa família, para querer nos tocar, nos atingir, nos afligir, nos derrubar. Mas todavia, nesta noite, nós te pedimos, pelo poder que há no nome de Jesus, que seja neutralizado, parado, toda obra contrária, que toda contrariedade do adversário seja reduzida a nada, que esta noite seja noite, meu Deus, de bênção, de paz, que nós possamos ter paz nessa noite, que tudo aquilo que estava preparado, meu Senhor, para tirar a nossa paz nesta noite, para que nós tivéssemos uma noite atribulada, aflita, angustiada, repreende agora pelo sangue de Jesus, que as portas que estavam fechadas diante dos teus filhos, elas possam se abrir, que toda oposição seja despedaçada e o teu nome, Senhor, venha a ser glorificado e exaltado. Ajuda-nos a fazer as escolhas certas, a tomarmos as decisões corretas, para que nós possamos alcançar a vitória em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Diga amém, meu querido. Louvado seja Deus, porque mais uma noite nós chegamos aqui para orar e buscar a presença do Senhor. Não desista de ter esse seu tempo, esse seu momento de oração, de busca, de separação na presença do Senhor. Não desista. Por que eu digo não desista? Porque virão situações para querer fazer você desistir, tá? Virão situações que ocorrerão para atrapalhar de você ter esse seu tempo com Deus. Então não deixe nada impedir de ter esse momento no seu dia a dia como algo da sua rotina diária de você buscar a presença de Deus. Então não deixe nada atrapalhar. Separe esse momento de busca que você verá a manifestação de Deus em teu favor. Graças a Deus. Você que chegou aqui nessa oração, tá? Ainda não está inscrito no nosso canal, quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, porque aqui todos os dias nós temos oração, palavra e direções de Deus para a tua vida, para você alcançar a vitória na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então se inscreva no nosso canal e venha fazer parte dessa corrente de oração na presença do Senhor. Todos os dias, às 6 horas da manhã, nós já estamos aqui iniciando o nosso dia, buscando ao Senhor, e às 18 horas estamos já finalizando o dia e iniciando a nossa noite, também buscando a presença do Senhor, para que o nosso adversário, ele não tenha brecha, nenhuma oportunidade de vir adentrar na nossa vida e na nossa família, mas para que toda a intenção do maligno ela já seja desfeita no nome de Jesus, através da oração. Amém? Graças a Deus, querido.
Você que puder compartilhar essa oração, essa corrente de oração aqui de fé com 7 pessoas no teu contato, compartilha com 7 pessoas, envia essa oração para 7 pessoas serem abençoadas através da oração. Fala para ele, para ela dessa corrente de oração que nós temos aqui todos os dias. Então envia essa bênção para ela e que essa bênção retorne para a tua vida, tá bom? Ainda mais dobrada, que Deus abençoe de uma forma redobrada a tua vida. Então, não se esqueça de compartilhar essa oração com 7 pessoas do teu contato. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Como é bom fazermos as escolhas certas, tomarmos as decisões corretas. Sim, missionária, como fazer, né, a escolha certa, tomar a decisão certa? Queridos, esse daqui é profundo demais. É mistério de Deus. Para se fazer a escolha certa, tomar as decisões certas, tem que estar muito atento e ligado diante das situações, das pessoas que estão próximo de nós. Porque há, queridos, como eu posso dizer, alianças, tá? Há aproximações, entendeu? Aproximações, alianças que está na direção de Deus, mas há alianças que não estão na direção de Deus, tá? Há alianças e aproximações que não, Deus ele não está nisso. Aleluia. Olhamos para a palavra de Deus no livro de Ruth. Ruth foi uma mulher que teve oportunidade quando ainda estava, louvado seja o nome do Senhor, o sogro, a sogra, o esposo, na convivência, ela teve a oportunidade de observar qualidades, defeitos, enfim, daqueles que estavam ali na sua volta. Então houve um tempo, um período, mas a palavra fala que tanto o sogro quanto o seu esposo veio a morrer. E o que acontece? Quando eles estão mortos e ela viúva, a sua sogra já está numa idade avançada, ela despede Ruth para que vá, ela dá a permissão para que Ruth retorne à sua terra, à sua casa, à sua família, retorne porque ela não tinha como sustentar, como manter a Ruth. Então ela deu a liberdade para que Ruth retornasse, tá? Lembrando que tinha também a outra, né? Era Orfa, que também teve, o seu esposo também veio a falecer. Mas aí nós vamos nos deter aqui a Ruth, tá? Então Noemi, ela tinha essas 2 noras, que era Orfa e Ruth. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vamos nos deter aqui apenas a Ruth. Queridos, quando ela despede, ela diz, olha, vão. Orfa aceita e segue, retorna para a casa da sua família, para a sua terra, para os seus deuses, né? Retorna. Só que Ruth não. Ruth diz assim para ela, olha, não insiste, tá? Não insiste, não fale para eu retornar para minha casa, para que eu retorne, que eu não vou. Eu vou ficar contigo para onde tu for. Eu vou também, eu estarei lá contigo, onde tu for dormir, eu vou dormir, onde tu passar a noite, eu vou passar. E ela vai declarando palavras assim tão fortes, dizendo, olha, o teu povo vai ser meu povo. E o que ela declara com algo assim muito mais forte é quando ela diz, o teu Deus é o meu Deus. Olha que atitude desta mulher. Ela disse para Noemi, o teu Deus é o meu Deus. Então, ela disse que não tinha nada que tiraria ela da presença de Noemi. Ela disse, a não ser a morte. Só a morte me separará de ti. Enquanto estivermos vivas, nós estaremos ligadas. Mas por que Noemi estava dizendo para ela voltar? Porque Noemi estava naquele momento em uma situação difícil, sem estrutura, tá? Sem condições de poder manter aquela mulher. Mas elas seguem e por Ruth ter tomado a decisão e a escolha certa, nós vamos ver que ela foi agraciada.
ela foi abençoada e honrada, porque ela fez a escolha certa, ela tomou a decisão certa. E o que levou ela a fazer essa escolha certa e tomar essa decisão certa? Foi a convivência com aquela que servia ao Senhor. De certo, quando ela declara assim, olha, o teu Deus é o meu Deus, é porque ela viu um Deus grandioso, poderoso, glorioso através da vida de Noemi. E ela desejou servir esse Deus grandioso, poderoso, e ela acreditou que de alguma maneira esse Deus a abençoaria. Então ela não se deteve em olhar apenas para a situação momentânea na vida daquela mulher, mas ela acreditou que haveria sim uma mudança, ela acreditou que haveria uma mudança, tanto ela acreditou que assim aconteceu. Então ela fez a escolha certa, tá? Ela fez a escolha certa, na hora certa, no momento certo, ela tomou a sua decisão correta. E essa escolha certa, essa decisão certa que parecia a escolha e a decisão que a levaria a uma situação pior de perecer, tá? Parecia ser a escolha que a levaria ao seu fim, foi a melhor decisão. Por quê? Porque ela decidiu colocar o Deus Todo-Poderoso em primeiro lugar. Ela decidiu confiar, e porque ela decidiu confiar, ela, aleluia, foi abençoada. Então ela teve a oportunidade de saber, conhecer esse Deus no período da convivência com Noemi. Porque de certo, se Noemi ela não tivesse um gesto, um posicionamento, ações, tá, que tocasse o coração de Ruth, ela teria feito o quê? Ela teria partido, assim como Orfa fez. Ela teria partido, retornado para a casa da sua família, mas não, ela foi atenta. Então, querido, o que eu quero dizer para você nesta noite, através dessa palavra, seja atento, tá? Quanto àquelas ligações, aproximações que Deus ele tem colocado diante de você. Então, talvez esses contatos, essas aproximações, essas alianças que Deus ele tem colocado diante de você, talvez até então você ainda não esteja apercebido, que te levará a uma grande conquista, vitória. Você está entendendo? Então fique atento, porque Deus ele dá os sinais. Deus ele dá os sinais quando ele está no negócio. Deus ele dá os sinais, ele manifesta os seus sinais quando ele está ali no lugar onde vai haver prosperidade. Ele dá os sinais. Quem diria que de uma pequena botija de azeite, tá? Que aquela mulher viúva encheria várias vasilhas e venderia, pagaria dívida e iria viver do resto. Quem diria que dali haveria uma providência, uma abundância, haveria um crescimento, haveria progresso, prosperidade. Quem diria daquela botija? Então, queridos, fique atento àquilo que Deus ele tá, as conexões que Deus está colocando diante de você, as oportunidades que ele está colocando diante de você para você ser abençoado, né? Fique muito atento. Eu lembrei agora, eu não sei ao certo como é a história, que tem umas pessoas assim que contam. Eu já vi algo assim na internet, eu me recordei, eu não sei muito bem como é, mas é mais ou menos assim, que alguém sofreu um acidente, né, no mar, veio ao naufrágio, e ele começa a orar para Deus salvar, ele começa a pedir um milagre, Deus viesse. Aí vem, parece que um barco passa e eles parece que joga o bote, algo assim, mas ele diz não, que ele não quer, porque ele está esperando Deus salvar. Aí vem um outro barquinho, parece que, enfim, joga um colete, é algo assim, mais ou menos, e ele diz que não, porque ele está esperando Deus vir salvar, né? Aí o que acontece? Ele morre. Quando ele chega no céu, ele pergunta por que ele não foi salvo, por que Deus não salvou, não ouviu a oração, né, que ele pediu,
para Deus enviar, a Deus salvar, e o Senhor disse que ouviu sim, mas ele disse assim, olha, eu enviei o barco, enviei o bote, enviei o salva-vidas, e você rejeitou. Você está entendendo? Então ele rejeitou, ou seja, ele não atentou para a providência de Deus na vida dele. É mais ou menos assim essa historinha, um videozinho que eu vi muito rápido e eu me recordei agora. Então isso para nós refletirmos a respeito das oportunidades que Deus coloca diante de nós, a respeito das respostas que Deus traz diante de nós, e que se nós não estivermos ligados, apercebidos, as respostas vêm e elas irão passar, e nós não nos apossaremos por falta de quê? Por falta de atenção, de observação e agarrar aquilo que Deus colocou diante de nós. Então fique atento, porque Deus ele vai trazer os sinais diante de você. Ele vai trazer os sinais, as aproximações, as oportunidades, as conexões. Então fique atento aos sinais de Deus, que você vai ser abençoado. Faça como Ruth. Ruth viu, observou, ela não poderia deixar Noemi. E através dessa decisão, dessa escolha, dessa atitude, ela foi abençoada. Aí houve um casamento que ela casou com Boaz, que era um homem, né, muito bem ali na sociedade, um homem de recursos, e ela foi abençoada. Então saiu daquela situação de miséria e passou a viver ali numa comodidade, num conforto melhor. Tanto ela quanto Noemi, ela cuidou ali da sua sogra. Então, e essa palavra ela não se limita que Deus ele só tem apenas essa área para abençoar na tua vida. Não, são todas as áreas. Basta você estar ligado, tá bom? Acerca daquilo que Deus está enviando diante de você, tá? Fique ligado acerca das aproximações que Deus ele tem colocado diante de você, porque muitas vezes Deus ele nos dá oportunidades, tá? Através de vida de pessoas. Muitas vezes Deus ele coloca, ele traz pessoas diante de nós para nós fazermos alianças para nos abençoar. Assim como o inimigo também ele apresenta pessoas, tá? Para fazer alianças, para também nos prejudicar. Por isso a atenção de estar atento e bem atento quanto aquilo que está se aproximando diante de nós. Porque os sinais eles se manifestarão, se é de Deus e se não é de Deus. Amém? Graças a Deus, queridos. Nesta noite nós estaremos já orando o Salmo 91, para que o Senhor ele venha estar confirmando na nossa vida o milagre, a vitória, e o nome do Senhor possa ser glorificado. Aleluia! Vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus ele coloque diante de nós, aleluia, as conexões de vitória, as conexões certas, para que nós possamos estar também atentos, para nós não perdermos as oportunidades. Então peça para o Senhor, Senhor, me dá visão, abre a minha visão, me dá entendimento e discernimento, para que eu não perca as oportunidades, as conexões que tu tens para me abençoar. Peça para o Senhor, escreva isso aqui no comentário, tá? Escreva isso, porque o Senhor ele vai abrir a tua visão se você pedir, se você crer que ele pode te dar esse entendimento de ficar apercebido, o Senhor ele vai conceder isso na tua vida. Amém? Graças a Deus. Vamos orar o Salmo 91 com muita fé, crendo na nossa vitória, no milagre? Então ore juntamente comigo, declarando as palavras do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás
olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação, e nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Grandioso Deus e eterno Pai, que nesta noite tu venhas estar, Senhor, dando o entendimento, abrindo a visão dos teus filhos que aqui estão, orando na tua presença, para que nada, meu Deus, venha passar desapercebido diante deles, mas que eles possam, meu Senhor, entender, eles possam estar apercebidos quando tu estiveres enviando as conexões da tua parte para abençoá-los, que eles não venham desperdiçar as oportunidades que vierem a ser colocadas diante deles. Eu te peço, abençoa de uma maneira grandiosa, extraordinária a cada um dos teus filhos nesta noite, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Diga amém e tome posse da sua vitória. Até amanhã, às 6 horas da manhã, na oração do dia. Deus abençoe.